Bom dia, meus amores, bom dia, queridos e queridas de todas as crenças, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, meus amores. Então, estamos aqui para mais um encontro da nossa jornada de volta para casa, mais um passo naquele nosso caminho, sabe? Parece que eu imagino assim na minha mente aquele caminho lindo, cheio de árvores, de pássaros, de flores, que é como pode ser o nosso caminho de volta para casa, se a gente voltar com o Espírito Santo e com Jesus. Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari. Eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres. E agora eu estou aqui compartilhando com todos os estudantes e quem ainda não é, o livro de exercícios de um curso em milagres, em que a gente tem 365 lições, que a gente faz uma por dia. São lições práticas. A gente tem um livro teórico, que é o livro texto que a gente chama, e a gente tem também o livro de exercícios, que é para a gente colocar toda essa teoria na prática com o auxílio do professor certo, tá? O professor desse curso é Jesus, é uma voz que se identificou como Jesus para a escriba Ellen Schuckmann. De vez em quando eu dou umas pinceladas sobre isso, porque eu sei que muita gente nova acaba caindo de paraquedas, né, no meio de um vídeo assim. Então eu acho importante deixar as pessoas um pouco mais familiarizadas, né? Então tudo que a gente fala aqui nesse canal, nessa página no Instagram e no canal no YouTube Despertar do Ser, é sobre um curso em milagres. É sobre a unicidade do ser, a não dualidade pura, que é a ideia central desse curso, desse caminho de volta para casa. E hoje a gente está na lição 29. Então, se você não segue o canal ainda e você gosta desses assuntos, ouviu o chamado, já ouviu falar em um curso em milagres, fica aqui com a gente que a gente está estudando juntos. Então a gente vai compartilhando, vai interagindo um com o outro, tirando dúvidas. E quem sabe futuramente aí a gente não faz um grupo de estudos, né? A gente está começando. E a gente só se entrega para o Espírito Santo, para Jesus, para a mente certa, para que ele nos direcione o que é de nosso maior interesse. Tá bom, pessoal? Então, a lição de hoje é a lição 29, que diz: Deus está em tudo o que eu vejo. Mas eu já diria assim, para quem ainda não conhece um curso em milagres, para não acreditar em tudo o que os teus olhos veem e que os teus ouvidos te mostram que você percebeu, porque um curso em milagres é um curso de desfazer todos os valores e crenças que a gente acreditava, para que a gente entre para um novo sistema de pensamento, diferente, de outro jeito, para que a gente possa enxergar o mundo com outros olhos. Então, às vezes, o que a gente pensa que é: Deus está em tudo que eu vejo, claro, Deus está nos pássaros, está nas nuvens, está nas pessoas, está no mar, está nos peixes, nos animais, nas montanhas, nas águas. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Não é por aí. E eu já estava rindo sozinha aqui, porque eu estava iniciando a lição com o Ken contando
uma historinha, uma pequena historinha de algo que aconteceu com ele, tá? E eu já tava rindo sozinha aqui, então a gente ri com Jesus, a gente chora com Jesus. Esse curso é mesmo maravilhoso. Então vamos começar com a historinha do Ken, tá? Então ele diz que quando as pessoas buscam criticar um curso em milagres nas bases do panteísmo, para quem não sabe o que é panteísmo, já tenho aqui, ó. É uma doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada, tá bom? Aí a gente achei importante colocar isso daí porque eu também não sabia o que era panteísmo, então, quando as pessoas buscam criticar um curso em milagres nas bases do panteísmo, uma heresia maior ainda para os católicos, que ensina que Deus é literalmente encontrado na materialidade que é a sua manifestação. Essa lição em particular, assim como a próxima, são selecionadas como exemplos principais. Agora ele vai contar a história que há muitos anos atrás ele estava falando com um padre jesuíta que lembrava um caçador de hereges dos tempos antigos, um católico muito conservador. Sua principal função na vida parecia ser encontrar cada ensinamento herético no cristianismo contemporâneo. Depois de ler sobre mim e um curso em milagres, ele assumiu o encargo de salvar as freiras e os padres com quem o Ken estava trabalhando, de caírem nas profundezas da perdição com este curso. Gente, eu não quero ofender ninguém, eu não sei quem futuramente vai estar vendo essas lives. Eu não estou aqui para julgar, tá? Mas esse curso a gente tem que trazer leveza para ele também. Então ele passou 1 hora com esse padre em uma noite, durante a qual ele continuou a enumerar as heresias do curso. Ele realmente tinha examinado apenas o livro de exercícios e tinha passado um tempo considerável nessa lição em particular. Deus está em tudo que eu vejo. Como prova do panteísmo de um curso em milagres. É verdade, de fato, que quando essa afirmação inicial, Deus está em tudo o que eu vejo, é tomada como um valor declarado, realmente parece ser panteísta. Deus está na mesa, Deus está na cadeira, Deus está no corpo, Deus está nas plantas. Olha o que eu estava falando no começo. Fica claro, quando estudamos essa lição cuidadosamente, no entanto, que isso é precisamente o que Jesus não está dizendo. Olha, eu nem tinha visto toda essa lição quando eu comecei a falar no início, hein? Não queiram achar que vocês entenderam tudo quando leem de cara assim a lição. Não queiram achar que vocês já entenderam o curso, que vocês já entenderam o que ele está querendo dizer. Porque ele está desfazendo o que a gente acha que é e não confirmando. Um curso em milagres não é uma confirmação de nada do que você acredita. É o contrário. É um desfazer do que você acredita.
o tema dessas duas lições, a 29 de hoje e a de amanhã, a 30, é o de que o propósito de Deus, o propósito do perdão, está em tudo o que eu vejo. Isso é assim porque o propósito está na mente, o que será explicado conforme prosseguimos. Os leitores podem se recordar da minha discussão no prefácio desse livro sobre a linguagem do livro de exercícios, para não mencionar o próprio Um Curso em Milagres. Por exemplo, já mencionei no livro de exercícios especialmente, Jesus vai dizer Deus quando tecnicamente está se referindo ao Espírito Santo. O exemplo explícito para citar novamente encontrado na lição 193. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Onde na própria lição, Jesus afirma claramente que Deus não ensina, pois esse é o papel do Espírito Santo. Nessa lição também, ao dizer que o propósito de Deus está em tudo que eu vejo, Jesus está realmente falando do propósito de ensino do Espírito Santo. Porque aquilo que eu já expliquei em outras lições anteriores para vocês, lembram que a gente está dormindo, que a gente está sonhando, que a gente caiu num sono profundo e Deus não tem noção do que a gente está sonhando lá dentro do sonho? Mas Ele enviou o Espírito Santo lá para dentro do sonho para nos acordar, para nos despertar. Então, literalmente, outra heresia. Ai, por isso que os buscadores de hereges devem buscar a heresia num Curso em Milagres do início ao fim, né? Porque, literalmente, assim, claro, Deus enviou o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a memória de Deus em nós. O Espírito Santo seria o que muitos chamam de eu superior. É a nossa mente certa, é nós. É a memória do nosso verdadeiro ser. Então, se agarra com o Espírito Santo e com Jesus. Então, vamos lá para o primeiro parágrafo depois da primeira frase, né, da lição, que Jesus diz: a ideia para o dia de hoje explica por que podes ver o propósito de tudo e em todas as coisas. Ela explica porque nada é separado por si mesmo ou em si mesmo. E explica porque nada do que vês significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. Falando nisso, praticaram bastante ontem. E o Ken continua aqui. Como devemos ver na próxima lição também, a visão não tem absolutamente nada a ver com os olhos do corpo, mas com o estado ou atitude mental e não mental. Mais especificamente, a visão se refere a termos escolhido Jesus como nosso professor. Então, mais especificamente, a visão se refere a nós termos escolhido Jesus como nosso professor, de tal forma que agora é através dos seus olhos que nós enxergamos. Somos ensinados que o interno e o externo são o mesmo. Portanto, o que percebemos do lado de fora não é nada mais do que uma sombra do que primeiro percebemos do lado de dentro.
Quando Jesus diz Deus está em tudo que eu vejo, ele quer dizer que Deus está em tudo que eu penso. Porque ver e pensar são a mesma coisa. A percepção vem dos pensamentos e permanece uma com eles. A base para a visão, portanto, é ver o propósito de Deus. Mais uma vez. A base para a visão, portanto, é ver o propósito de Deus. Eu vejo o perdão em tudo que eu vejo, porque demiti o ego como meu professor e contratei Jesus. A gente ainda deve estar pagando, né? Férias, 13º. Multa de cancelamento de contrato. Isso tudo são as resistências, né? A multa é a resistência. Para citar novamente essas duas afirmações colocadas juntas. Renuncie agora mesmo como teu próprio professor. Renuncia você mesmo, né? Ou o ego como teu próprio professor, pois tem sido muito mal ensinado. Que incompetência. Minha Nossa Senhora. Nesse ponto, tudo que eu percebo, penso e sinto é o oposto do que era antes de aceitar Jesus como meu novo professor. É para ser, né, gente? É para vir a ser, é para passar a ser, né? Que tudo que a gente percebe, pensa e sente seja o oposto do que a gente percebia, pensava e sentia quando a gente estava com o ego como professor 24 horas por dia e o pior, sem nem ter consciência ainda, né? Porque a gente ainda escolhe ele como nosso professor, só que a gente com o treino para e se dá conta. Tô escolhendo o ego de novo. Então a gente já tá num outro nível, né? Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura. Podes achá-la tola, irreverente, sem sentido, engraçada. Cada um de um jeito, né? A Ana tinha que achar engraçado. Não tem aquela música que diz que ri de tudo é desespero. É. Podes achá-la tola, irreverente, sem sentido, engraçada e até mesmo refutável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. Nós achamos isso difícil porque pensamos que realmente existe uma mesa que é separada dos nossos corpos e que nossos olhos realmente a percebem. O mundo ilusório versus a visão. Se nós formos ver essas nossas lições iniciais aí, todas elas estão querendo treinar nossa mente para perceber que uma mesa ou o nosso corpo é a mesma coisa. Não há hierarquia em ilusões, lembra? Uma ilusão é uma ilusão. Então, um corpo não é menos ilusão que uma mesa e uma cadeira. Tá aí o negócio, tá aí o desgraçamento da nossa cabeça, porque até a gente chegar ao nível de desapegar disso aí, porque inicialmente a gente pensa que loucura, né? Como que eu vou acreditar que o meu corpo tem o mesmo significado que uma mesa e uma cadeira? Tipo, nenhum significado. Olha só, voltando.
o mundo ilusório versus a visão. Nesse sentido, Deus não pode estar na mesa, porque não existe mesa. E se não existe mesa, se Deus não está na mesa, porque não existe mesa, Deus não está no nosso corpo, porque não existe corpo. Novamente, o ponto a se notar é que Jesus está mudando a ênfase do que percebemos do lado de fora para o que vemos do lado de dentro, na mente. A forma na qual vemos, que é o foco do seu ensinamento, nossos pensamentos, que tem a ver apenas com o propósito ou o professor que escolhemos. Incidentalmente, se já não tivesse ocorrido a um estudante que esteja fazendo essas lições pela primeira vez, o quanto esses ensinamentos de Jesus aqui são radicais, essas duas lições deveriam tornar isso abundantemente claro. Um curso em milagres não é nada parecido com o que é ensinado geralmente em outras disciplinas espirituais. Esse radicalismo é baseado na metafísica subjacente que ensina que o mundo fenomênico, o mundo dos fenômenos, é uma ilusão. Portanto, o que percebemos e pensamos aqui não é real de forma alguma. Tem que ser, então, que a verdadeira atividade não é o que acontece em nossos corpos ou no mundo, mas em nossas mentes. No entanto, ontem enfatizamos, por exemplo, isso aqui é Jesus que está falando, então se ele está dizendo ontem enfatizamos, é porque ele imagina que a gente seja uns estudantes assim bem disciplinadinhos, né? Que a gente faz uma lição por dia como ele pede. Então, ontem enfatizamos, por exemplo, que uma mesa compartilha o propósito do universo. E o que compartilha o propósito do universo, compartilha o propósito do seu Criador. Esse propósito, para repetir, é ser um objeto que parece estar fora de nós, no qual projetamos os pensamentos do ego na nossa mente. Com Jesus como nosso professor, nós agora olhamos para o que percebemos e o vemos de forma diferente. O perdão encerra a perceber que o que percebemos do lado de fora espelha o que primeiro tornamos real dentro de nós. É por isso que, para afirmar a definição única do curso, nós perdoamos nossos irmãos pelo que eles não fizeram. Isso daí eu já tinha dito, lembra? Primeiro contato com essa ideia eu já tinha dito, que é muito mais fácil a gente perdoar agora verdadeiramente, não aquele perdão que a gente perdoa bem falsamente, assim, sabe? Só para se ver livre daquela sombra, a gente insiste em perdoar, mas de verdade a gente não perdoou. Agora, se a gente olhar sobre esse ponto de vista, sobre essa visão de Jesus, de que não há mundo, que isso aqui é um sonho, então quer dizer que ninguém fez nada contra você, é muito mais fácil perdoar. E aí ele coloca num curso em milagres que então a gente perdoa o irmão pelo que ele não fez. Para mim foi perfeito isso, assim. Eu compreendi muito rapidamente pelo menos a compreensão intelectual, eu compreendi, sabe? Que é muito mais fácil. Porque é como se a gente realmente estivesse sonhando e lá no meu sonho, sei lá, um ladrão me bateu, me roubou e aí depois foi só um sonho. Eu vou ficar magoado, me sentindo vítima, me sentindo a mais azarada,
com raiva e com ódio do ladrão. Não vou. A única maneira mesmo da gente perdoar verdadeiramente é mudando de professor e percebendo tudo de modo diferente. Então, voltando ali, é por isso que, para afirmar a definição única do curso, nós perdoamos nossos irmãos pelo que eles não fizeram. Eles não fizeram coisa alguma no sentido de ter o poder de tirar a nossa paz. O que precisa ser perdoado, portanto, são os nossos pensamentos de culpa, nascidos da crença de que nos separamos da paz. Essa é a culpa que a gente projeta nos outros. Aquela parte que Jesus diz aqui, que o que compartilha o que compartilha o propósito do universo, compartilha o propósito do seu Criador. Aqui Jesus usa as palavras universo e Criador livremente. Outro exemplo da liberdade, da linguagem do curso. Porque ele claramente está falando sobre o universo físico. Mas Deus não pode ser o criador do físico, como fica indubitavelmente claro através de todo um curso em milagres. Deus só cria como Ele mesmo. E Deus não é um velhinho barbudo lá no céu, atirando raio pra tudo que é lado. Ah não, esse eu acho que é o São Pedro, não, eu tô confusa. Hoje eu tô rindo à toa, gente, meu Deus. Acho que eu tomei arreganhol no café da manhã. É o nervoso, só é o ego, viu? É o ego que tá aqui se rindo à toa. Ou não, porque o nosso ser verdadeiro, ele é alegre, ele é contente, né? Desde que daqui a pouco eu não comece a chorar aqui, tá bom? Ai, ai. Vou ter que editar um monte esse vídeo hoje, que droga. Mas daí o Ken, né? O Ken piora as coisas pro meu lado, porque olha só, se você tomar essas linhas literalmente, vai acabar arrancando seus cabelos, porque elas vão parecer dizer exatamente o oposto do que Jesus está ensinando em outro trecho. Viu só? Literalmente arrancar os cabelos. Você quer aprender o conteúdo do que ele está ensinando, ao invés de analisá-lo até a morte. É ou não é? Uma parte outra parte quer analisar, né? Isso aí é óbvio. Uma parte quer aprender, a nossa mente certa, né? Se bem que a nossa mente certa não precisaria aprender, mas em algum nível a gente quer lembrar, né? Aprender para lembrar. Mas a outra parte, que é a do ego, quer analisar tudo, quer debater, argumentando com a forma. É a mesma coisa que a gente ficar querendo lutar com a sombra, né? Não tem sentido. Então, hoje, tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Se você escolher Jesus como seu professor, vai se identificar com o seu amor. Portanto, o que você vê do lado de fora será uma expressão do amor ou um pedido de amor. Você vai olhar com apreciação para o mundo, especialmente para os seus relacionamentos especiais, porque eles terão se tornado as oportunidades de aprender que você está perdoado e o seu ego pode ser desfeito. Mente aberta significa que a sua mente não está mais fechada para a verdade do Espírito Santo. Quando escolhemos o ego como nosso professor e dispensamos o Espírito Santo, nossas mentes se tornaram fechadas à sua verdade, a verdade do Espírito Santo. Mente aberta aqui, como na 10ª característica dos professores de Deus, discutida no manual para estudantes,
no manual de professores, né? Significa que nossas mentes estão abertas para o amor de Jesus. Não existe, então, nenhuma distorção em nosso pensamento, o que, por seu lado, significa que não existe distorção em nossa percepção. Porque com o ego a gente distorce tudo, tudo fica de cabeça para baixo. O que ouvimos e vemos virá do amor, ao invés dos pensamentos do ego, sobrepostos a esses objetos da nossa percepção. Não as vês agora, entre parênteses aqui, você não vê as coisas como realmente são. Agora, como podes conhecer o que está nelas? Nada é como parece para ti. Essa é outra dessas sentenças que, se você parasse e meditasse sobre ela, isso deveria deixá-lo muito ansioso. Se você não vê nada como é, nada é como parece para ti, e tudo que você percebe está errado, então a forma com que você percebe a si mesmo também tem que estar errada. Todos os seus pensamentos sobre tudo estão errados. Mais uma vez eu volto lá para o início da nossa lição de hoje, que eu falei para vocês que não comecem esse curso achando que vocês entenderam tudo, ou ler uma frase achando que olha só bem, é isso que eu acredito mesmo. Vai ao encontro do que eu acredito. Eu entendi tudo. Que eu comecei com aquilo ali, né, que parece, né, Deus está em tudo que eu vejo. A gente vive dizendo isso e acreditando que Deus está em tudo que a gente vê. Nas plantas, nas árvores, nos rios, nas montanhas. E se você acha que você entendeu, volta, rebobina a fita, porque você não entendeu nada. Então, o que o Ken está dizendo aqui? Todos os seus pensamentos sobre tudo estão errados. Não existe exceção, porque o ego é um só. É uma só mente errada fora do tempo e espaço que projetou isso tudo aqui. Que projetou essas imagens aqui. Então, todos nós estamos sob a influência do mesmo ego. Então, não tem quem pense mais certo e alguém pense mais errado sob a orientação do ego. Assim é como todos nós que escolhermos trocar de professor, vamos estar sendo influenciados pela mesma mente certa. O seu propósito santo de todas as coisas está além do teu pequeno alcance do ego. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje. Mais uma vez, olha só, quando a gente está muito no início, a gente acha que a gente entendeu tudo. Então, quando ele fala aqui nessa frase, quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás que não existe mundo. E não que você vai ver luz nesse mundo aqui de imagens, que você vai mudar o mundo, que o mundo vai virar um paraíso, que a terra vai virar um paraíso. A terra é um bloco de imagens. Mas no início, quando a gente vê isso aqui, quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, a gente acha que o mundo
Peraí, então o mundo existe, sim. Essa é uma referência à lição 15, a ideia de ver restos de luz ao redor dos objetos. Não é isso que significa. Jesus deixa muito claro aqui, assim como nas lições que já estudamos, que não está falando sobre auras ou qualquer forma de luz externa. Ele está se referindo a uma forma diferente de ver. Porque, na verdade, a gente não vê com os olhos, a gente vê com a mente. Então, se a gente trocar de sistema de pensamento, nós vamos ver tudo diferente. Uma visão baseada na luz da verdade. Essa é a luz que ele fala. É a luz da verdade. E se você colocar a luz da verdade, a sombra some, desaparece, desvanece, se desfaz. Uma visão baseada na luz da verdade, a nova compreensão que vem quando escolhemos a ele, ao invés da estreita faixa de distorção do ego, que ele chama de nosso pequeno alcance. E não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Todos tiveram essa experiência uma vez ou outra. Quando, ainda que por um instante, nossas mentes ficam claras, quando a culpa e os pensamentos julgadores se vão e nós sentimos o amor de Jesus dentro de nós, tudo em um curso em milagre se torna cristalino. Quando o medo surge de termos percebidas as implicações do que significa estar errado e ver Jesus como certo, nossas mentes se fecham novamente e a visão e a percepção se tornam distorcidas. De novo. Quando o medo surge de termos percebido as implicações do que significa a gente estar errado e Jesus está certo, tudo que vai implicar, tudo que implica isso, nossas mentes se fecham novamente e a visão e a percepção se tornam distorcidas. Os dois últimos parágrafos repetem as instruções usuais. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada, devem seguir um padrão já familiar. Começa repetindo a ideia para ti mesmo e em seguida aplica aos sujeitos ao seu redor, selecionados ao acaso, citando cada um especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada, que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje, por causa da sua natureza totalmente alheia. Lembra-te de que qualquer ordem que impões é igualmente alheia à realidade. As diretivas simples refletem um ponto muito mais profundo. Nosso medo de deixarmos o sonho de ilusão do ego pela verdade é tão grande que ficamos todos extremamente tentados a trazer a verdade para dentro da ilusão. A querer trazer Deus, Espírito Santo, Jesus, trazer, puxar, agarrar, arrastar para dentro do nosso sonho de ilusão. Uma forma dessa tentação é pensar que entendemos o que estamos sendo ensinados e por que esses exercícios tomam a forma que tomam. Portanto, buscarmos impor o nosso sistema de pensamento familiar à natureza totalmente alheia de Jesus, dessa forma, inconscientemente, mas com grande ingenuidade,
negando o ensinamento e objetivo de um curso em milagres. Gente, é verdade esse relacionamento pessoal com Jesus. É real. Sempre antes de começar a live, eu fico pedindo para Jesus o que Ele quer que eu diga hoje. Às vezes eu tenho a intuição de abrir um livro, ver uma frase, ou de trazer algo que eu vi no dia anterior que eu não tinha achado conexão nenhuma com as nossas lições aqui, e no outro dia vem de dizer aquilo e eu digo, e quando eu vejo aquilo tá dentro da lição. Então é real. O relacionamento pessoal com Jesus é real. Ele responde o tempo todo quando a gente está aberto, quando a nossa mente está aberta para ouvir Ele. Então, quando eu digo, me usa, Jesus, usa a minha voz, usa o meu corpo, usa os meus olhos, os meus ouvidos, usa como meio de comunicação para fazer essas lives, eu estou realmente conversando com Ele. E Ele está realmente me respondendo. Porque não sei de onde que saiu eu começar essa live falando para vocês não acharem que estão entendendo, achando que é familiar tudo que está aqui, que é justamente o que vocês pensam, o que vocês acreditam, porque não é, é outra coisa. Porque tudo que nós pensamos é errado. Então não pense que esse sistema de pensamento é familiar para nós, porque não é. Claro, muitas coisas é novo, muitas coisas a gente tem aquela compreensão, nossa, nunca entrei em contato com essa ideia, nunca tinha ouvido falar numa coisa dessas, não, isso daí é totalmente, né? Muita gente pode até achar que é herege mesmo. E a gente muitas vezes acha que está entendendo, que é aquilo que a gente compreendeu. Então, se surgiu que esse pensamento que está aqui é familiar, não é familiar. Tá desfazendo o que tu acredita que é verdade. O último parágrafo provê exemplos da nossa liberdade da seleção autodirecionada. Então, portanto, a tua lista de sujeitos deve, na medida do possível, ser livre da sua própria seleção. Objetos sugeridos incluem o importante e o não importante. O dedo, o corpo, o cabide, revista, lâmpada, porta, cesto de papéis. Jesus, a seguir, nos dá um sinal dos efeitos extraordinários do nosso aprendizado. A paz que repousa além do nosso próprio medo. Então, além dos períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje, pelo menos uma vez a cada hora, olhando lentamente ao teu redor, à medida em que proferes as palavras sem pressa para ti mesmo. Uma ou duas vezes, pelo menos, deves experimentar uma sensação de descanso enquanto fazes isso. É o desejo por essa sensação de descanso, o que no texto Jesus chama de encontrar o centro quieto dentro de nossas mentes, que supre nossa motivação para praticarmos esses exercícios e a mensagem de aprendizado de um curso em milagres. É isso, meus queridos. Essa foi a lição 29. Vamos praticar o máximo de vezes que a gente conseguir, que a gente se lembrar. E
lembrar que mesmo que a gente não esteja vendo propósito, não esteja vendo sentido ainda, tudo está sendo feito ao nível da mente, fora do tempo e espaço. Então, muitas vezes a gente não vê mudanças instantâneas na forma, mas no jeito de ver tudo, sim. Porque como é a mente que projeta isso tudo aqui, a mesma mente certa vê tudo com os propósitos do Espírito Santo e não mais com os propósitos do ego. Então, Deus está em tudo que eu vejo. Um bom sábado para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Sigam o canal se vocês não seguem ainda e a nossa página. Vamos fazer esse grupo de estudos crescer bastante para a gente ter apoio uns nos outros. Que vocês tenham um sábado maravilhoso de treino. Tá bom, pessoal? Um beijão e a gente se vê amanhã. Tchau!